Bem-vindos, bem-vindas à minha casa. Conforme a sessão da manhã, a sessão da tarde ou sessão Corujão. Obrigado a todos vocês, minhas corujas e corujinhas. Segue-me agora, aí, ao direito à informação. Mantenha-se atualizado e informado. Não esquece não, levanta da poltrona, folgado. Se inscreva no canal, fortalecendo, edificando a casa. Vamos fazer amigo? Vamos aí! Fazer que o nosso conhecimento venha ter toda tamanha plausibilidade, para que possamos chegar agora a um consenso comum, a esse denominador comum. Vamos agora sermos expansivos. Vamos agora ao conhecimento. É muito bom saber contar com sua presença, com sua participação, com a sua assiduidade. Muito bom o seu brilhantismo. Muito bom o seu carinho. Recebe aí a minha visita. Vamos que vamos, senhores. Acerca do Código de Defesa do Consumidor. Exatamente sobre a responsabilidade civil no Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, senhores, percebemos que, diante de todas as circunstâncias adversas do nosso consumo do dia a dia, do nosso diário, da nossa convivência, nas relações de compra, é bastante pertinente o que a lei consumerista não faz qualquer distinção entre a responsabilidade contratual e a extracontratual. E além disso, traz duas modalidades de responsabilidade, por vício e por fato. Vamos adentrar agora o que é vício do produto e do serviço. A presente matéria, que está registrado na Lei 8.078 de 90, em seus artigos 18, 19, 20, 23 e 26. Vício é o que? A impropriedade ou a inadequação do produto ou serviço que fere a expectativa do consumidor. Possui vício uma natureza intrínseca e pode ser de fácil constatação, aparente e oculto. O vício do produto, pela falta de qualidade, se encontra presente no artigo 18, enquanto for pela quantidade. Entretanto, se o vício for pela falta de qualidade, salienta-se o artigo 18. Entretanto, senhor, o vício muitas vezes não é fácil a constatação. O que é um vício? Não é o canil que está no cio, não é a vaca que está no curral no meio do rebanho. Não, senhores. O vício é quando não há uma constatação de uma veracidade ou que possa se apurar no momento da aquisição ou da compra do seu produto. O artigo 18, ele tem a sua previsibilidade legal e que nos aponta, nos direcionando que os fornecedores de produtos de consumos duráveis e não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidades que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo, a que se destinam ou lhe diminua o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes do recipiente da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária,
respeitando que as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Entretanto, no parágrafo 1º, não sendo o vício sanado no prazo de 30 dias, pode o consumidor exigir alternativamente a sua escolha. Inciso 1. A substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso. Inciso 2. A restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e dano. Inciso 3. O abatimento proporcional do preço. Doravante, senhores, a constatação de um vício: você compra o aparelho de celular e é testado na frente do vendedor. E você chega em casa, põe ele na tomada para carregar. E você percebe o que foi passado, o que foi vendido para você, não confere. Começa a aparecer erros equivocados. Isso é chamado de vício. Esta constatação talvez não seja aparente, não seja no momento, mas isso é um vício. Quando o produto é com defeito, você comprou o liquidificador, colocou na tomada e ele explodiu e cortou ou amputou um dos seus dedos. Isso, para o direito, é chamado de defeito. E um defeito de natureza grave, gravíssimo. Entretanto, senhores, o Código de Defesa do Consumidor, ele tem a sua especialidade, o seu tratamento específico. Você já ouviu aquele jargão que o consumidor sempre tem razão? Que o cliente sempre tem razão? Esse jargão, será que cola aqui? Existe situação que nem sempre o cliente tem razão. A empresa, a loja, o fornecedor, apenas ele vai te tratar com gentileza. E vai tratar você com carinho, porque você pode voltar mais vezes. Digamos, você adquiriu uma camisa na loja e levou para casa e ela não serviu. A loja terá o que? A gentileza de trocar o produto. O produto, ele não apresenta vício aparente. Ele está bonitinho. Está feito o negócio. Existem situações quando está com falhas, ou que está rasgado, ou que há ali uma coisa que é prejudicial, e você constatou um vício, aí sim. Então existem situações, por exemplo, que a loja estará agindo com gentileza para você. Está sendo gentil com você. Igual, por exemplo, existe um jargão, diz que quem cala, consente. Mas para o direito, quem cala, nunca consentiu. Entretanto, nobres senhores, já no parágrafo 3º, o consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do parágrafo 1º desse artigo, sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou característica do produto, diminuindo-lhe o valor
ou se tratar de produto essencial. Entretanto, você comprou o remédio na farmácia. Você chegou em casa, o remédio não é o que você esperava, ou o produto precisa ser trocado. Nesse caso de emergência, é necessário que a troca imediata. Não será simplesmente uma gentileza. Digamos, nobres senhores, que você entra numa concessionária para comprar um carro velho, um carro usado. Se esta concessionária, se ela for uma pessoa física ou pessoa jurídica, dependerá da habitualidade. Se essa pessoa vende em momentos repetitivos, diariamente, veículos, responde pelo Código de Defesa do Consumidor. Agora, se você por acaso comprou um carro usado, de Manel, de Beltrano ou Ciclano, que não tem nada a ver com a concessionária, não tem nada a ver com um comércio já montado, responde pelo Código Civil. Entretanto, senhores, será que os produtos usados, você comprou um computador usado, os chamados de segunda mão, ele tem os mesmos direitos, as mesmas garantias o consumidor? Para os direitos do consumidor, não faz uma distinção entre produto e outro, se seja na aquisição ele novo, seja ele na aquisição usado. As garantias permanecem as mesmas. Entretanto, senhor, deve ser preocupante todas as vezes que o Código de Defesa do Consumidor menciona o vocábulo fornecedores, a responsabilidade civil será em regra solidária. O que é uma responsabilidade solidária? É quando não há o pagamento de um, o outro responde. Se uma determinada loja não pagar, o outro, que é o fornecedor, arcará com tais despesas. Em razão do risco da atividade desenvolvida pelos fornecedores, esta será objetiva, isto é, independente de culpa. O consumidor, como regra geral, necessita de observar o prazo de 30 dias, conforme narrado no parágrafo 1º do artigo 18, para que o fornecedor venha sanar o vício do produto. Contudo, se ele não for sanado, o consumidor poderá tomar as medidas cabíveis na lei, como substituição ou restituição mais perdas e danos ou abatimento. Todavia, o parágrafo 3º enfatiza que tal prazo não será observado em certas hipóteses, o que significa que o uso dos pedidos poderá ser realizado de forma imediata. O prazo acima mencionado poderá ser modificado. A resposta se encontra na breve leitura do parágrafo 1º do artigo 2º e também no parágrafo 2º do artigo 18. Entretanto, senhores, em se tratando de vício do produto, com relação à quantidade, a leitura do artigo 19 deve ser realizada. Os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de quantidade do produto, sempre que respeitando as variações decorrentes de sua natureza. Seu conteúdo líquido for inferior às indicações constantes do recipiente da embalagem, rotulagem ou de mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir alternativamente e a sua escolha. Inciso 1. Um abatimento proporcional do preço. 2. A complementação do peso ou medida. 3.
a substituição do produto por outro da mesma espécie, marca ou modelo, sem aludidos vícios. Inciso 4. A restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Estas são as hipóteses em que deverá, no momento da constatação, qual é o prazo que você constatou o vício? 30 dias para o fornecedor resolver, para a loja resolver o teu problema, o teu caso. Ela terá 30 dias para dar a solução para que você possa depois entrar com a medida judicial. Em outras palavras, prevalece o que? Entretanto, que a regra é a solidariedade e a responsabilidade civil é objetiva. A regra solidária. Se um não responde, o outro responde. E também a responsabilidade, ela é objetiva, seja independente de culpa. Entretanto, na solidariedade, no caso proposto no parágrafo 2º, outro ponto importante sobre o vício de quantidade é que não será necessário esperar um prazo para que ele seja sanado, como ocorre no artigo 18. Uma vez que existe o vício, o consumidor pode realizar os pedidos apresentados de forma imediata. Entretanto, o artigo 20, o fornecedor de serviços responde pelos vícios de quantidade que os torne impróprios ao consumo ou lhe diminua o valor, assim por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir alternativamente a sua escolha. Inciso 1. A reexecução do serviço sem custo adicional e quando cabível. Inciso 2. A restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Inciso 3. Abatimento proporcional do preço. Entretanto, senhor, a solidariedade de todos que fazem parte da cadeia de consumo também é muito importante, embora o artigo não tenha mencionado expressamente como se fez nos anteriores. A responsabilidade também depende de culpa, isto é, a mesma é objetiva. Lembre que os vícios do produto ou do serviço estão intrínsecos, ou seja, inerentes. Já a decadência do artigo 26, o prazo para reclamar junto ao fornecedor sobre os vícios do produto e do serviço são decadenciais. Temos aí o prazo de 30 dias para os bens não duráveis e 90 dias para os bens duráveis. Entretanto, a contagem desse prazo inicia com a entrega efetiva do produto ou o término da execução do serviço. O prazo decadencial será suspenso com a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca, bem como a instauração de inquérito civil ainda no seu encerramento. Entretanto, o fato do produto e do serviço é o acidente de consumo ou defeito causado pelo produto ou serviço. O mesmo é tão grave que gera danos ao consumidor. Fica evidente o que? A diferença para o vício, que é um defeito menos grave e recai sobre o produto, ou seja, ou o serviço. O fato do produto está nos artigos 12, 13 e 27. Entretanto, o artigo 12, o fabricante, o produtor, o construtor, nacional e estrangeiro, e o importador, responde independente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes. Exatamente. Informações essas
ou inadequada sobre sua utilização e risco. Parágrafo 1º. O produto é defeituoso quando não oferece o que a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em considerações as circunstâncias relevantes, entre as quais, inciso 1, sua apresentação, 2, o uso e os riscos que razoavelmente dele se espera, 3, a época em que foi colocado em circulação. Entretanto, senhores, o defeito, você comprou uma Lamborghini na concessionária e apresenta falhas no freio e causa um acidente fatal com vítimas. Entretanto, isso para o Código de Defesa do Consumidor é considerado um defeito de natureza grave. É um defeito porque houve o quê? Falha nos freios do veículo. A escolha da responsabilidade civil pelo legislador, ela é objetiva, independente do nexo da existência de culpa. O fato do produto exibe natureza por causar danos morais, materiais, estéticos, inclusive a perda de uma chance ao consumidor. O defeito do produto pode ser causado por um erro de concepção ou de comercialização. Exemplo, há pouco tempo um veículo automotor não mostrava orientação de como manusear determinada peça e ela estava decepando o dedo do consumidor. Outro episódio bastante divulgado foi o de uma geladeira bem conhecida, em que uma senhora deu algumas colheradas a seus filhos e logo depois eles morreram. Foi constatado na perícia que havia raticida no produto. Entretanto, deve ser dito que, consoante proposta do texto legislativo narrado, o comerciante foi excluído da lista do artigo 12. Indaga-se, porém, que o comerciante foi excluído desta via principal, justamente por ele não possuir o controle sobre a concepção do produto. Dessa maneira, o Código de Defesa do Consumidor lhe atribui uma responsabilidade que é chamada de responsabilidade subsidiária. Aqui temos um outro tipo de responsabilidade, que é chamado de responsabilidade subsidiária. Seria assim toda em qualquer hipótese? Não, somente no caso do fato do produto. E tema de grande conotação, por exemplo, são as excludentes de responsabilidade. Percebe que tema de grande, no caso de caso fortuito ou força maior. Por essa razão, para as provas objetivas, segue aí o rol do artigo, apesar que não advogar no sentido de ser esse rol taxativo, qual seria o prazo para a propositura da ação indenizatória no caso de fato do produto. São 5 anos prescricionais do conhecimento do dano e de sua autoria. O fato do serviço possui previsão no artigo 14 e 27. No artigo 14, o fornecedor de serviço responde, independente da execução da conduta, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação de serviço, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco. No parágrafo 1º, o serviço é defeituoso quando não apresenta a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: inciso 1, o modo de seu fornecimento; 2, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se espera; 3, a época em que foi fornecido. Assim, no caso do fato de serviço, a responsabilidade será objetiva por uma escolha legal. No entanto, existe uma exceção a esse respeito, expressa pela lei do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, a responsabilidade do profissional
liberal será apurada mediante a verificação de culpa. Outra questão importante é da responsabilidade dos participantes na cadeia de consumo. É possível fazer as mesmas observações proferidas no artigo 12. Nesse caso, a diferença quanto à responsabilidade civil, pois, no fato do produto, o Código de Defesa do Consumidor especificou quem são os responsáveis, e ao falar no fato do serviço, apenas citou o vocábulo fornecedor. Conclui-se no fato do serviço. Todos os participantes da cadeia de consumo respondem solidariamente. Um exemplo clássico de fato de serviço está contido na súmula 370 do STJ, que dispõe que caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque pré-datado. A súmula 388 do STJ, a simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral. Súmula 572 do STJ, o Banco do Brasil, na condição de gestor de emitentes de cheques sem fundos, não tem a responsabilidade de notificar previamente o devedor acerca de sua inscrição no aludido cadastro, tampouco legitimidade passiva para ações de reparação de dano fundada na ausência de prévia comunicação. A quebra de confiança e da lealdade nesse contexto rompe a boa-fé objetiva e gera o chamado dano moral. Entretanto, ou seja, presumido, outro caso por ser mencionado quando de um paciente é encaminhado para fazer um exame em uma determinada clínica e sai contaminado por algum vírus. Diante dessa ocorrência de dano causado ao consumidor por uma falha na prestação de serviço, o fornecedor pode sugerir algumas excludentes para romper o nexo causal e, consequentemente, afastar a sua responsabilidade. Sim, vale as mesmas observações. Também não foram citados o caso fortuito ou força maior no rol excludente de responsabilidade. Nunca esquecer os prazos do vício para a propositura da ação são decadenciais. 30 dias para produtos e serviços não duráveis e 90 dias para produtos e serviços duráveis. Fica aqui uma dica. Observando a súmula 447 do STJ, já o prazo para o fato, acidente de consumo, é prescricional 5 anos do conhecimento do dano e sua autoria. Outra dica, leia a súmula 479 e 608 do STJ. Importante sobre a antinomia entre a Convenção de Varsóvia e o Código de Defesa do Consumidor no caso de indenização por extravio de bagagem em voo internacional. Recentemente, em respeito a esse julgamento, o plenário do STF do Supremo Tribunal Federal, o último a errar, por maioria de votos, firmou o entendimento na Constituição Federal as normas de tratados limitadores de responsabilidade dos transportadores aéreos de passageiros, especialmente o que as convenções de Varsóvia e Montreal têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor, nas mesmas condições, no que tange ao prazo prescricional para a propositura da ação indenizável. Entendeu-se pela ampliar o que das regras internacionais que determinam o prazo de 2 anos a contar da data, ou seja, da chegada do voo ao local de destino ou que deveria chegar. Qual seria o juízo competente para a propositura da ação indenizatória por fato e vício? O consumidor poderá facultativo propor o que? A ação, tanto em seu domicílio, quando no do réu, por força da regra dos artigos 101, inciso 1 e também ambos do Código de Defesa do Consumidor. Receba aí o meu A de abraço, o meu F de fortalecimento. Até o próximo vídeo. Vamos que vamos!